ao chegarmos a um local e ter a sensação de que já se esteve ali, ou presenciar uma situação com a impressão de já ter vivenciado-a antes, pode ser entendido como viagem no tempo? Um fato que desafia a nossa imaginação são os ditos déjà vu, mais popularmente conhecida como déjà vu, numa imprecisa pronúncia do francês. Trata-se de uma expressão francesa que significa já visto e foi popularizada em razão do filme do mesmo nome, onde se podia rever fatos rompendo as limitações temporais. É comum estarmos em um lugar onde nunca estivemos antes e ter a nítida sensação de que já estivemos ali, ou presenciarmos ou vivenciarmos um fato com a impressão de que aquele fato já tenha ocorrido antes. Muitas pessoas interpretam tais fenômenos como viagem no tempo. Muitos veem do fenômeno déjà vu como uma prova da reencarnação, de que o espírito já esteve naquele local em circunstância em uma vida pretérita, e a presença naquele local ou circunstância seria o gatilho para trazer fragmentos de lembrança daquela vida. Outros veem a frequência de tal fenômeno como indicativo de mediunidade aflorada. Na falta de uma explicação, as pessoas tendem a criar explicações que podem não coincidir com a realidade. Reminiscências de vidas passadas podem até explicar o fenômeno de déjà vu, mas isso não é absoluto. Notadamente, quando se referem a fatos ou acontecimentos, pois não me parece muito provável que revivamos exatamente os mesmos fatos de uma encarnação pretérita, sendo mais comum visitarmos uma cidade que já tenhamos vivido em encarnações passadas e encontrar pessoas com quem já vivenciamos nessas vidas. Mas rever os mesmos fatos me parece muito improvável. Então, qual a explicação para tal fenômeno? A ciência não debruça no assunto, sendo considerado como simples fruto da imaginação. No âmbito da espiritualidade, no entanto, é bem mais simples do que possa parecer. No que pese estejamos presos no corpo físico e sujeitos às amarras desse mundo material, em alguns momentos, notadamente quando o nosso corpo físico adormece, o espírito se liberta parcialmente, vivendo experiências espirituais. Tal assunto é estudado no capítulo 8 de O Livro dos Espíritos, no tópico intitulado da emancipação da alma. Em síntese, podemos dizer que nesses momentos o espírito é quase totalmente liberto do corpo físico, sendo preso a eles apenas por um fio fluídico e elástico que possibilita uma gama de movimentos inimagináveis para o corpo físico. Nessa situação, o corpo se desloca, indo a locais antes desconhecidos para o corpo físico, e uma vez despertos, sem ter a lembrança das vivências naquele estado, ao visitarmos certos lugares que nunca fomos antes fisicamente, temos a impressão de que já estivemos ali. Nossa presença física ali dispara um gatilho para lembranças sutis de que vivemos antes ali espiritualmente. Isso explica a sensação que já
já termos visitado antes um local, que é muito comum de acontecer quando vamos ao local pela primeira vez. Mas o que dizer da sensação de já termos vivenciado uma situação? Seria de fato uma viagem no tempo? A coisa é levemente mais complexa, mas o fenômeno é o mesmo. Com nossas ações diárias, estamos plasmando realidades espirituais que vão se materializar no plano físico. O fenômeno da criação mental é largamente aceita por inúmeras linhas filosóficas e espirituais, sem um estudo mais aprofundado de como isso acontece. De forma bastante resumida, para não nos alongarmos muito na análise, podemos dizer que por meio da nossa força mental, plasmamos matérias sutis no plano espiritual, que por vezes se materializam em nosso plano, ou seja, no plano físico. Em estado sonambúlico ou enquanto dormimos, quando o espírito liberta-se das amarras do mundo material, podemos presenciar tais realidades que existem, ainda que de forma sutil, no mundo espiritual. E uma vez materializados esses fatos, temos a sensação de que já tenham ocorrido antes. No que pese o assunto incite a devaneios como viagens no tempo e outras teorias exploradas no mundo da ficção, notadamente nos cinemas, a explicação é bastante simples na ótica da espiritualidade. Tendo surgido como uma ciência, o Espiritismo nos dá uma preciosa fonte de consulta em relação a muitos assuntos que ainda não são objeto de estudo da ciência acadêmica. E podemos ter respostas a muitos fenômenos ainda não explicados cientificamente, sem nos incorrermos no risco de fantasias ou suposições vazias, fruto de um imaginário que muitas vezes não guardam relação com a lógica e a racionalidade. Bom, vamos encerrar por aqui hoje. Em breve voltaremos a falar sobre um novo assunto. Até o nosso próximo encontro.